Muito boa tarde, minha gente. Estamos aqui com mais um programa Andas Negócios em Movimento. A ideia aqui é entregar ferramenta para você, gestor, para você que está aí nos ouvindo, entregar ferramenta de altíssimo nível. E hoje o nível sarrafo está alto, como costuma dizer, né? Marcelo Antunes, coach, palestrante, já formou muitas e muitas pessoas. Eu já o conheço e eu sigo, já fiz vários cursos com o Marcelo, desde 2016 eu estou aí, ouvindo das histórias do Marcelo. Engraçado que agora, a última palestra que eu vi do Marcelo, ele estava falando sobre Cancún, né, e Maldivas e essas coisas assim. Eu falei, rapaz, quando ele começou a falar e contava a história dele de empreender no cemitério, foi da morte a uma vida abundante, né? Mas é isso que Isso Deus faz aí. com todo mundo. Meu Amém. amigo, tá com você, se apresenta aí para você. Quem é Marcelo Antunes? A pergunta que não quer calar, né? Muito boa tarde, Nunes. Muito boa tarde a todos vocês que estão participando desse podcast. Quero agradecer aí a minha querida amiga Leandra Malaquias e a Ana Paula também, né, que foram as pessoas também que nos ajudaram a estar aqui hoje. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo carinho aqui. Parabéns aí a galera pela estrutura, pelo formato do programa. E eu sou Marcelo Antunes, tenho 50 anos, eu sei que não parece 49, mas eu tenho 50 anos. Estou no mercado de desenvolvimento humano desde 2015. A Nova Iguaçu, não tem uma empresa de mídia digital. Hoje ela está arrendada, mas a gente ganhou um mercado legal na época, cresceu muito, uma média de 40, 50% ao ano. Era até difícil controlar o crescimento. A gente tinha aquelas mídia indoor, né? Então instalávamos TV em restaurante, academia, churrascaria, E você pegou um loteria. negócio que estava começando e surfou nessa onda, né, Marcelo? Na verdade eu comecei praticamente junto com as pessoas que me chamaram para ser vendedor, né? Eu fui o primeiro vendedor, tinha duas TVs só. Então eu peguei realmente no início e acabei sendo o gestor da empresa e tal. A gente cresceu bastante. Só que em 2013 para 2014 teve aquela crise forte no mercado brasileiro e a gente também não se atentou a tecnologia, a internet, né? É o erro que eu cometi, que nós cometemos na época, mas outros problemas também. O fato é que esse problema, essa dor, né? E aí é que é do empreendedorismo, essa dor me empurrou para outro caminho. Essa dor não fez eu me acomodar. E aí eu fui participar de uma palestra de gestão financeira, por acaso, em 2015. E lá na época o cara fez uma palestra muito legal e fez uma oferta no final e eu comprei o curso. Só que tinha um outro curso que eu nem tinha entendido muito bem o que eu tinha ganhado, digamos assim, né? Eu sei que eu parei em Cachoeira de Macacu no outro dia. Eu nem podia ir, mas fui com um amigo meu e lá eu fiz a minha primeira formação em coaching. Me apaixonei pela metodologia, achei interessante demais. Trouxe aquela pessoa da época para Nova Iguaçu. Ficamos um ano aí em parceria. Aí depois cada um seguiu o seu rumo. Aí eu conheci o Diogo Hudson em 2016. E aí sim, eu fui entender profundamente o que é o coaching e o que isso era, o que trazia e traz de benefício para a pessoa, para o ser humano e para o empreendedor, para o profissional liberal, para o empresário. Excelente profissional, Diego, né? É o Diogo Hudson. Diogo Hudson. Diogo Hudson é um ser humano assim, incrível, né? Ele é um profissional incrível. Para mim ele é o melhor do Brasil, não tenho nenhuma dúvida disso. Mas eu convivi com ele na família e tal. Agora ele é papai, graças a Deus. E eu sempre cito o nome dele porque é a forma de honrá-lo. E realmente ele é um cara essencial. E aí eu fiz com ele algumas formações e até que um dia, eu sou evangélico, até que um dia tinha muita gente de igreja me procurava na época para fazer a formação. Eu criei na época o coaching grupo também e criei o Reaja, que era um treinamento que eu tinha na época. E aí um dia, depois de alguns meses, o Diogo falou, cara, por que você não monta o teu próprio curso com essa pegada aí, com essa mensagem, né? Você fala da Bíblia e tal, enfim, teu público é um público de igreja evangélica. E aí eu criei o Instituto Brasileiro de Coaching Cristão. Então, enfim, é uma história muito longa, né? Para eu ser mais objetivo. De 2016 para cá, eu comecei a trabalhar nesse mundo, nesse universo fantástico. E hoje são mais de 12 mil pessoas que a gente já atendeu, né? Vários cursos. Depois eu criei o curso Mudei, que até hoje, né? E eu pretendo continuar com ele por muitos anos, que é um curso de gestão financeira e gestão emocional, Bom. que inicialmente
ele foi elaborado para os evangélicos. Mas hoje eu atendo todas as pessoas que querem melhorar a sua gestão financeira, entender o dinheiro, entender o mecanismo, entender a gestão, como investir. Essa é a minha pegada hoje, Nunes. Essa é um pouquinho da minha história. Só um pouquinho, né? Rapaz, eu vim passeando junto com você enquanto você veio narrando e algumas coisas me saltaram aqui aos olhos. Você falou a respeito, quando a gente falou sobre a TV, né? Que era aquelas propagandas de TV, eu falei, você começou logo? Eu falei, comecei e tal. É importante o empresário estar antenado àquilo que acontece de moderno, de novo, porque tem uma galera que rechaça, né? Não, já estou aqui, já faço isso e tal, e vai fechando os olhos para aquilo que está acontecendo no momento. Né? É. Então, existe o risco de você se atualizar e o risco de não se atualizar. Você que escolhe o risco, né? É você que escolhe. Quantas profissões não existem mais? E quantas profissões passaram a existir nos últimos 5, 10 anos? Então, eu prefiro correr o risco de tentar algo novo, de acompanhar, de me atualizar. Eu não gosto muito de rotina, né? Eu tenho isso de mim, então eu gosto sempre de coisas novas, ouvir pessoas diferentes, mercado diferente, eu gosto de me desafiar. Eu acho muito arriscado alguém que tem ali um negócio. A gente estava conversando aqui hoje, né, antes de começar o programa, como que está o cenário em relação ao comércio. Antigamente você comprava mercadoria, colocava na sua loja, abria a loja, fechava a loja e vendia, trocava dinheiro. Hoje já não é mais assim. Hoje você precisa de estratégia, marketing digital, você precisa de influência digital, você precisa de uma série de coisas para que o teu negócio se propague e tenha destaque. Porque se você não fizer, o outro está fazendo. Então aquele que faz o básico, o beabá, que faz o que se fazia antigamente, ele está correndo um risco muito grande. Poucos negócios conseguem sobreviver sem se antenar, sem se atualizar, sem ver o que está acontecendo no mundo, né? Nós falando aqui da nossa região, então eu acho muito arriscado você não se atualizar. A internet chegou e mudou a Tudo. forma de fazer negócio, né? A pandemia parece também ter sido um divisor de águas, embora 2014, 15, 16 foi um prenúncio, Foi um prenúncio. né? Foi um prenúncio, só que todo mundo ainda estava correndo por vias bem mais material, né? Financiamento, empréstimo e tal. E aí o negócio foi mudando, a pandemia veio e muita gente quebrou. Eu conheço gente que surfava na grana e na pandemia foi trabalhar em subemprego e tal, porque precisava de alguma forma sustentar a família. Como é que foi para você na pandemia? Quando você fala isso, eu me lembro de um versículo em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11, que diz no versículo, na parte B, diz o seguinte: o tempo e o acaso afetam a todos. O tempo e o acaso afetam a todos. E aí quando se fala todos, a gente tem que olhar para o texto e vai ver que são 5 tipos de pessoas: os fortes, os velozes, os sábios, os prudentes e os instruídos. Então são 5 pessoas muito qualificadas: fortes, sábios, velozes, prudentes e instruídos. Então, se você não for sábio, se você não for veloz, se você não fizer logo, se você ficar procrastinando, se você não for prudente, se você não for instruído, o risco que você corre é muito grande. É verdade que muita gente quebrou, mas é verdade também que muita gente ganhou dinheiro por causa da pandemia, em função da pandemia, sem meio que... Você vê, tem vários mercados. O mercado imobiliário, por exemplo, os corretores sabem do que eu estou falando. Muitos corretores, nem as construtoras, nem as imobiliárias, imaginavam que ia vender tanto nesse período. Então, vários negócios ganharam dinheiro. E no nosso meio de desenvolvimento humano também, porque as pessoas passaram a assistir programas, assistir vídeos, assistir cursos, fazer cursos online. Então, muita gente ganhou dinheiro. Agora, o que para mim é mais interessante, mais importante, é que lá atrás, eu conheço, você também deve conhecer, muita gente que ganhava muito bem, mas não guardou dinheiro, não investiu, não fez dívidas boas, fez dívidas ruins. O que é uma dívida boa, dívida ruim? Dívida ruim é aquela dívida que não gera dinheiro, é passivo, né? Compra carro de luxo, importado e faz aquilo. Ou então compra um carro para pagar em 60, 70, 84 vezes, mas não tem dinheiro guardado, não tem dinheiro investido. Roupa de marca, relógio, não sei o que e tal. Quero deixar bem claro que eu não sou contra nada disso. O que me deixa assim, preocupado são pessoas que gastam dinheiro com essas coisas, mas não tem dinheiro guardado. Porque se você tivesse dinheiro guardado, dinheiro investido, tivesse um patrimônio, pô, beleza, tem que usufruir.
mas infelizmente uma boa parte não tem. Então quem tem educação financeira está mais propenso a resistir a essas crises. E nós não sabemos se não virão outras. Ou seja, A gente não sabe. tem gente comprando carteira de R$ 300 para guardar R$ 10, né? É isso Enquanto aí. deveria ser o inverso. Deveria ser o inverso, entendeu? Então é mais ou menos isso aí, você sintetizou bem. Então eu sempre falo sobre isso. Daqui a 5 anos, em 2028, a gente vai lembrar do dia de hoje. E aí você vai perguntar para você mesmo, o que que eu fiz para estar aqui em 2028 e 2033, daqui a 10 anos? O que que eu fiz lá atrás para ter uma vida um pouco melhor hoje? Eu guardei dinheiro, eu reduzi os meus custos, eu investi, eu criei renda passiva, eu criei renda extra. A maioria, infelizmente, não faz isso, mas por falta realmente de educação financeira, né, que nós não tivemos nas escolas, não tivemos nas igrejas, não tivemos na sociedade de modo geral. Hoje está começando o movimento, mas ainda tem muita coisa, muito chão, muita estrada para percorrer ainda. Eu tenho muita coisa para te perguntar sobre a questão financeira, sobre o curso que você tem também. Sou extremamente curioso, né, estudioso desse assunto. Mas antes de eu chegar lá, eu queria só te falar o seguinte. Na pandemia, teve muitos negócios que surgiram na pandemia. A minha consultoria mesmo, eu, né, deixei uma empresa né, bem sucedida e tal, onde eu estava como diretor executivo, e eu comecei meu negócio. Em junho, eu comecei. Né, No furacão da pandemia, eu né? saí em janeiro, peguei Covid em abril, Caramba. logo no iniciozinho, quase bati as botas, dei tchau para minha avó lá da Gretinha do Céu. Resisti quando foi em junho, porque o meu planejamento de começar meu negócio foi em 2019, só que eu não contava com a pandemia, né? E aí em janeiro tal, me demiti e tal, falei, bom, agora eu vou... A pandemia começou em 2020, né? Quando foi, eu comecei em junho sozinho, quando foi em novembro eu já estava com 3 colaboradores. Quando foi junho do outro ano eu estava com 9 colaboradores, de 2021. Né? Porque o meu negócio cresceu na pandemia. E eu percebi demais o desespero de pessoas que não sabiam fazer venda se não fosse ali, ó, cara a cara. É isso aí. E você não tinha um cliente para fazer. Você tinha que usar telefone, a galera tinha que trabalhar em casa, trabalhar de home office. Então houve um mundo novo na área do empreendedorismo. Teve gente que conseguiu se reinventar, teve gente que deu jeitinho, mas não conseguiu se manter. Mas, sobretudo, a gente pôde perceber como estava escasso a questão do atendimento, que é uma tecla que eu venho batendo porque eu vivi muito isso. É assim, você que é um cara que costuma viajar bastante, que costuma conhecer outros estados e até países, é isso mesmo, a gente ainda tem uma deficiência séria, você concorda com isso? Que a gente tem essa deficiência séria de atendimento? Concordo, infelizmente, muito no Rio de Janeiro, né? Quando você vai para São Paulo, para Campos de Jordão, São José dos Campos, você vai para Rio Grande do Sul, né? Gramado, enfim, Cidade do Sul, Santa Catarina, Paraná, Curitiba, é diferente. Então, infelizmente, a nossa cultura aqui é ruim. Pra você ter ideia, eu fico reparando, raríssimas vezes, quando eu vou num restaurante, ou na pizzaria, ou numa lanchonete, ou até uma loja mesmo, raríssimas vezes alguém pergunta o meu nome. E eu pergunto, por que eu não pergunto o nome do cliente? Não é? Se o nome, todo mundo gosta de ouvir o próprio nome. Mas não se pergunta o nome, chama de querido, de meu amor, entendeu? Senhor, senhora, tudo bem? Mas por que não chamar do nome, né? E o nome cria conexão, o nome aproxima. Mas assim, isso aí é bem básico, mas a questão às vezes, muitas vezes, como a pessoa se comporta, né? De braços fechados, mão para trás, ou então meio largado, olhando para qualquer lugar menos para o cliente, esse tipo de coisa, né? Infelizmente, e quando você é bem atendido, a tendência natural, o cérebro é preguiçoso, né? A gente tem isso é natural. O cérebro é preguiçoso. Quando você é bem atendido no lugar, a tendência é você não ir em outro lugar, porque você já é bem atendido no lugar. Então, para que eu vou fazer esforço de procurar outro lugar se eu já tenho um que eu sou tão bem acolhido, bem atendido? Infelizmente, isso acontece muito. E por exemplo, é uma preocupação lá no meu curso, né? Como é que eu atendo bem o meu cliente? Você viu, a gente trabalha com conteúdo relevante para mudar a vida da pessoa, mudar o casal, a empresa, etc, etc. Mas tem uma coisa que eu me atento muito lá, e eu já ouvi diversos alunos falar sobre isso. Eu sou muito preocupado com o meu coffee break, por incrível que pareça.
E eu tenho o coffee break de manhã, que é o café da manhã, o coffee break à tarde. A gente tem 6, 7 tipos de frios, 4, 5 tipos de pães, frutas, sucos. É um cafezaço mesmo completo, né? Porque a gente vê que quase ninguém faz isso. É, Quem ministra curso não faz isso. é acolhimento, Aí é o né? nosso diferencial, né? E eu já ouvi assim muito depoimento, mas vou ser bem breve. Uma menina não, uma mulher, eu chamo todo mundo de menina, que eu tô ficando coroa, né? Todo mundo é menina. Mas ela falou assim, poxa, eu nunca comi tanto cheddar na minha vida. Você vê, então para ela o cheddar é algo. E eu já peguei muitos casos assim de pessoas que foram fazer o curso e não tinham o que comer, só tinha o dia da passagem mesmo e queria fazer o curso, quer mudar de vida. E às vezes ali o coffee break, o café é o alimento da pessoa. É uma forma de atender bem o cliente e outras coisas que nós também fazemos, né? O, Mas aten- o atendimento, o atendimento, assim como as finanças, também não se requer, não se tem muito investimento por parte do empresariado, né? Uhum. É sempre uma coisa, não, isso aí qualquer um pode fazer. Isso aí, aí eu vejo as pessoas que investem no escritório aí chamam um design, né, de ambiente e tal. A pessoa compra as xícaras de porcelana, as pessoas compram, né, tudo muito chique, aquela bancada bonita, aquela cadeira de milhões, mas na hora de abrir a porta para o seu convidado entrar, a pessoa nem sequer treinou o outro. Pois é. Nem sequer disse, olha, a gente faz aqui isso, isso e isso. Então quando alguém chegar, porque as pessoas acham que é desperdício, que é perda de tempo, perda de dinheiro, investimento errado, treinar pessoas. Talvez até seja para algumas pessoas, mas eu pergunto, e não treinar não custa nada? Não treinar não Perder perde? um cliente é caro, Não né? treinar não perde? Então assim, se o empresário acha que treinar perde, eu pergunto para ele, e não treinar ganha? Eu só faço a pergunta. Então, o que você acha mais caro? Não treinar ou não treinar? É o coach na via, né? Só É, nas só perguntas. nas perguntas. Então, assim, a decisão é sempre, né, de quem está nos contratando ali. Mas existe um probleminha, né, que é verdade, a gente tem que ver a realidade. Ah, Marcelo, eu já treinei, mas, poxa, treinei, investi e fulano foi embora. Tá, cara, isso é a regra do jogo. Assim como alguém sai da sua empresa, que foi treinado na sua empresa para ir para outra empresa, alguém foi treinado em outra empresa e veio para sua também, pô. Exato. Às vezes você pega um cara também um pouco qualificado. E se todo mundo treinasse todo mundo, né, seria o ideal, que todo mundo, né, todos os funcionários teriam um pouco de treinamento, veriam pelo menos entrasse na sua empresa com o básico, né? Infelizmente a maioria não tem nem o básico. Não tem nem o básico. E tem aquele lance, né? Às vezes você é, treina para não perder o cliente, mas não treina para não perder o colaborador. Uhum. Aí você quer dar ao cliente aquilo que você não dá ao colaborador. Não vai parecer verdadeiro lá na ponta. Uhum. E se você perde muito o teu colaborador o tempo todo, é preciso refletir um pouquinho. Alguém está errado nessa história aí. E o empresário tá que ouvindo e fala, caraca, a gente já sofre. Porque o empresário realmente, o empresário brasileiro, ele é um leão, né? Mas não tem como justificar esse fracasso, né? Se você não treinar a sua equipe. Tem que treinar o tempo todo. Mas eu falo todo dia, né? Você tem que falar todo dia. Porque todo dia você tem que vender, todo dia você paga conta, todo dia você abre a loja, todo dia você tem que fazer. Então tem que todo dia treinar, e aí tem que ter essa paciência aí. A gente já está de cabelo branco, né? A gente já está acostumado, né? Quem não tem que se acostumar, né? E aí existem processos, ferramentas para isso tornar menos pesado, algo que você consiga fazer com tranquilidade, com leveza. Eu fui fazer uma consultoria numa empresa e a gente fez o levantamento de quantas pessoas ela tinha demitido em 2 anos. O valor era absurdo, né? Porque ela, fulano não dá certo comigo, eu não tenho paciência, manda logo embora e tal. Aí a gente fez com que ele sentisse a dor. E eu perguntei, o que você faria? Não lembro bem o valor, mas era um valor, né, X, né, de indenização. Eu falei, o que você faria com o valor X? Pô, você... E um valor ideal. Eu falei, pois é, em 2 anos você perdeu isso. É isso que você gastou. Indenizando pessoas, contratando E aí vem pessoas. lá, é mais caro não treinar, é mais caro treinar ou mais caro não treinar? Você está dando um exemplo que foi muito mais caro não treinar. É. Não treinar. E a gente fala muito, e você que é um fera em desenvolvimento humano, em pessoas, isso passa muito por um processo de equipe. A equipe, o líder é o espelho da tropa? Eu creio que sim.
Eu creio que é um líder. Assim, eu nunca não. Alguns anos atrás, quando eu comandei a Imagine, né? E graças a Deus foi muito êxito. Eu não sabia. Eu comecei a liderar empiricamente. Eu não tinha feito curso de liderança, curso, nada disso. Quando eu comecei, eu No já processo. tava no processo, né? Já estava com o carro, já estava andando. E eu tinha algumas coisas que eu vou dar um exemplo, né? Muitas vezes eu tenho muita história para contar em relação a isso, mas eu pegava uma xícara eu pegava uma cafeteira. Vamos imaginar, você trabalha para mim, eu sei que você gosta de café, estou dando um exemplo. Mas E eu gosto sei, mesmo. e eu sei que você gosta de, sei lá, que você gosta de brownie, um exemplo. Então eu ia lá fora, comprava um brownie, aí chegava na empresa, eu falei, Nunes, hoje eu faço questão de tomar um café com você e eu faço questão de te servir. E eu trouxe um brownie para você. Cara, isso às vezes as pessoas choravam. Eu tinha diversas histórias. Chegava no escritório muitas vezes e falava assim, pô, posso te dar um abraço? Aí abraçava. Quando eu tinha só uma pessoa, quando eu tinha todo uma, passava um por um, ia, abraçava e falava, muito obrigado por você fazer parte dessa empresa. Muito obrigado pelo seu trabalho, muito obrigado pela sua dedicação. A vida do cara tava até no furo comigo ali e tal, aí ele ficava tão constrangido, ele falava assim, caraca, esse cara, pô, ele me bate no amor. Ele me dá um soco com, não é, com palavras e isso funcionava. Então, isso é o que eu acho que é o que eu tinha para oferecer, né? É isso, é uma uma boa educação, um carinho. Uma vez ou outra a gente, né, dá uma escorregada como ser humano, mas de um modo geral, eu tive mais de 100 funcionários, 2008 até 2016, mais de 100, e eu tenho muita gente que fala que me encontra, me agradece e tal. Tem muitas histórias, entendeu? Fala, pô, cara, foi muito legal fazer parte. Você me ensinou muita coisa. Aí a gente viu famílias, né, surgirem. Então isso é fantástico, né? Isso é um dos pagamentos, né, que é imensurável. Então acho que sim, é o reflexo, sim. Se for um cara turrão, durão, grosseiro, que não liga, que não treina, a equipe vai caminhar de acordo com a liderança. Isso acontece também até em igreja, né? A Sim. igreja é um reflexo do pastor. Né? E eu creio que isso também dentro das empresas. Empatia é tudo, né? Empatia. Eu trato o outro da forma que eu gostaria de ser tratado. Isso é fundamental. Como é que você chegou na vida do coach? Você contou sua história ali, mas quando isso apareceu, fala, vou desenvolver pessoas. Foi programado, foi planejado ou você só foi e pum, aconteceu? Cara, não foi programado não. Eu, na verdade, olhando a minha vida assim, o que eu programei na minha vida, eu acho que eu não sei te responder não. Eu sou muito sensitivo, né? Sou muito sensitivo e eu senti, assim, na verdade, quando eu vi o coach pela primeira, eu sou evangélico, né? Falando mais uma vez, quando eu vi o coach pela primeira vez, eu via que existia muita preconceito, opiniões equivocadas e tal. E aí eu vi ali, enxerguei, no primeiro coach que eu fiz, eu enxerguei, pô, tá na Bíblia isso. Ressignificar, tá na Bíblia. Mas como é que eu transmito isso, né? Eu me lembro que depois que eu fiz a formação com o Diogo, nós aprendemos sobre constelação familiar e fazia com os bonequinhos. Sim. E eu mandei fazer os bonequinhos, Heróis, encontrei né? escola de heróis. Eu mandei fazer uns bonequinhos que representam, eu tenho até hoje, de vez em quando eu dou palestra sobre isso, a história de José. Então tem lá o bonequinho do faraó, o Jacó, o José, aí tem o Rubens, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Assé, Issacar, Zebulon. As tribos todinha. Todo mundo lá, né? Benjamim, José e tal. Aí mandei fazer o poço, o palácio, e eu conto uma história com esses bonequinhos, né? E aí eu mostro ali na Bíblia, na história, né? O que é a ressignificação. Então, eu senti que tinha um público evangélico que precisava de ferramentas de gestão, de liderança, etc., mas que a igreja não oferece. E não estou falando que a igreja deve oferecer ou deveria oferecer, mas não oferecia. E aí eu enxerguei esse nicho e tentei. E foi. E assim, cara, eu errei pra caramba. E aí eu gosto de falar sobre isso porque eu errei muito, mas pouquíssimas pessoas sabem que eu errei. E muitos empreendedores nesse mundo deixa de fazer. Eu falei isso hoje de manhã com uma aluna minha. Eu falei assim, eu vou citar o nome dela porque ela é uma pessoa muito aberta para isso. Eu falei, Elizabeth, nós palestrantes não somos a estrela. A estrela é o público. Ah, porque eu tô com medo, que eu tô nervosa, que eu tô não sei o quê, que eu tô. Ai, não sei, eu acho que eu não dei mais, eu acho que eu deveria. Só, enquanto você achar que você é a estrela, você não vai entregar.
A estrela é o público, a estrela é a turma, a estrela é o cliente. Quando você dá o seu melhor, ainda que você tenha pouco, ainda que você se sinta inseguro, ainda que você ache que você não é capaz, ainda que você se compare com outros plays, ainda que você ache que você não interessa, a estrela é o público, ou seja, nesse caso o cliente, né? E aí a coisa flui. E foi visando isso, vivendo isso, que o coach começou na minha vida. Eu criei a escola, o Instituto Brasileiro de Coach Cristão, fiz a primeira turma, a segunda turma, cheguei a fazer 18 turmas, parei, porque é muito cansativo, né? E também o mercado tem as suas mudanças, suas oscilações. E hoje eu trabalho com curso de gestão financeira. Agora saiu o curso online, graças a Deus, depois de Que muito maneiro. tempo, muita dificuldade. E agora estou aí criando o curso de gestão empresarial, que não tem na nossa cidade. Você procura hoje uma escola de gestão empresarial, não tem. Não tem. Então vai sair daqui uns 2, 3 meses, talvez no início do ano, começa a primeira turma. Pô, bacana. E vem aqui para poder divulgar com a Lógico, gente, estaria anunciar e aqui. tal. Tem uma galera boa que segue a gente aí. Marcelo, tem um case, todo mundo tem alguns cases assim de sucesso que você olha assim e fala, cara, eu tenho orgulho dessa história, assim, de como o meu trabalho, o meu profissionalismo, meu cuidado impactou na vida, na renda, na trajetória de uma pessoa, de uma família. Quais Poxa, são? Eu sei mano. que você deve ter muito, né? Mas Pô, eu tenho, graças a Deus eu tenho. Eu tenho muito orgulho de ter muitos cases. Eu não tenho isso registrado, que foi um erro que eu cometi, digamos assim. vai sair o livro, né? Mas eu tenho, inclusive eu tenho um livro que eu vou lançar, que chama-se Desatando os Nós de Nós, que é contando as histórias, né, pelo menos umas 20 a 30 histórias, de pessoas que chegaram na sala de aula e saíram totalmente diferentes. Transformado, né? Se você olhar minhas redes sociais, você não vai ver nenhuma promessa de cura, que eu não sou maluco, né? Não sou irresponsável. Eu não sou psicólogo, não sou terapeuta, não sou psicanalista, não sou psiquiatra. Eu sou coach, mas numa imersão, na formação em coach, muita coisa acontece. E eu já vivi muitas experiências de pessoas que entraram na sexta-feira e no domingo era uma outra pessoa completamente diferente. Pessoas que nunca conseguiram dizer eu te amo, nunca, em 20, 30 anos. Pessoas que não conseguiam perdoar, às vezes quem já morreu não conseguia perdoar. Casamentos arruinados, né, e tal. Mas tem uma assim, de tantas histórias, tem uma que eu acho interessante, que é de uma enfermeira, que ela era namorada do meu primo e ela depois admitiu, ela não gostava muito de mim. Por algum motivo que eu não sei. Chegava na família, não dava muita ideia, não. E minha mãe passou mal e tal, ela cuidou da minha mãe na história da posse, não sei o que e tal. E eu acabei dando um curso para ela de presente para retribuir o que ela fez por mim. Ela chegou no curso com um negócio na perna, eu não sei o nome, é tipo um protetor. E ela estava com algumas manchas na pele, né? Algumas manchas na pele. E aí eu fiz uma intervenção com ela no sábado. Ela botou muita coisa para fora e ela chorou muito. E cara, no domingo, não me pergunte como que eu não sei te falar. Talvez um médico aí, alguém que... Ela não usou mais aquele negócio na perna e ela não tinha mais mancha. E ela deu esse depoimento. Porque ela conseguiu perdoar o pai dela. Ela conseguiu liberar perdão ao pai dela. Chorou muito e ficou desnutrida de tanto chorar. Mas eu quero dizer o seguinte. Ela foi atrás do pai na segunda-feira e ela descobriu que o pai dela virou mendigo. Porque há algum tempo atrás o pai dela foi até para pedir perdão e ela não aceitou, o orgulho e tal, não sei o que ela admitiu. O pai dela virou mendigo, então ela foi atrás do pai dela, achou o pai dela na rua, cuidou do pai dela, não sei o que e tal. E acho que isso foi em 2020. Em 2021, parece uma história de livro isso, de filme. Em 2021 o pai dela teve Covid, foi para um hospital. A enfermeira que cuidou dele sabia que era o pai dessa minha aluna, ligou para ela e ela foi para esse hospital. Moral da história, para sintetizar, ela cuidou do pai, ela contando para mim, ela cuidou do pai de todas as formas que você imaginar, e o pai morreu nos braços dela. Caramba. E aí eu fico perguntando, eu perguntei para ela, e se seu pai morrer sem você liberar isso? Se você não... Então assim, isso é uma dos cases, uma das coisas. Pô, mas o que tem a ver isso com gestão empresarial? Tem tudo a ver. Se você está mal com seus sentimentos, você vai ser um mau gestor, você não vai ter paciência, você vai ser improdutivo, incoerente, você vai ser grosseiro, grosseira. E eu vejo muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que foi rejeitada na infância, que é o meu caso também, quando chega lá na ponta de um gerenciamento, comete vários erros porque não soube lidar com isso ainda. Então a minha dica é procura um psicólogo, procura um profissional, um terapeuta,
para fazer terapia. Terapia faz muito bem. Terapia não é para quando tiver o problema. Terapia é para não ter o problema. Ou se tem, saber conviver com isso da melhor maneira possível. Então, são pessoas que ia fechar a empresa, não fecharam mais. São muitos casos, cara. São muitos casos. Daria aqui muito tempo. Você falou algumas coisas aí fortes. Sobretudo, a gente percebe que a mente, né, que adoece é também a mente que cura, né? Sim. Ela precisa ser orientada, Isso né, aí. ser conduzida para um lugar seguro para que ela possa fazê-lo. Às vezes, um colega meu que também é practitioner, profissional de desenvolvimento humano, e a gente conversando esses dias, né, falando sobre o poder do exercício na mente, na depressão, na ansiedade, na Sim. diabetes, na hipertensão. É como você tirar o pino da granada e jogar lá no teu corpo. Às vezes a mente precisa da força do corpo, porque a própria mente não cura a mente. Você precisa exaustivamente do exercício do corpo para mudar o rumo da história. Verdade. É muito, muito profundo e é muito bacana também quando a gente vê que o que a gente faz impacta o outro dessa maneira, né? Se eu vou só te colocar um adendo, que eu, por exemplo, eu era um gestor, é um erro que eu cometi como gestor, que eu chamo atenção hoje de todas as pessoas. Como eu fui rejeitado pelo meu pai, eu fui descobrir isso em análise, né? Na análise não, na imersão, em 2015. Eu sempre fui um gestor muito bonzinho, aquele cara que se preocupava com o problema particular do meu funcionário, me envolvia na família, queria estar presente. Sofria junto, né? Sofria junto. Por quê? Porque eu ouvi uma frase, que eu ouvi essa frase, e eu não sabia inconscientemente, por isso que hoje eu ouvi o comendador Rafael, que é o hipnoterapeuta, o cara que bom que você trazia aqui, você vai gostar muito dele. Ele falou que o que a gente já sabe, né, 5% das nossas ações são inconscientes. 95% são inconscientes, só 5% são conscientes. Então, inconscientemente, eu ouvi a seguinte frase: o Marcelo é um paizão, o Marcelo é um paizão, o Marcelo é um paizão. Então eu gerenciava uma empresa, mas na verdade não como gestor, mas como pai. Né? Lógico, eu também gerenciava como gestor, mas muitas vezes como pai. E esse é um erro que muita gente comete. Tem gente que está aqui nos ouvindo agora que não consegue se livrar disso. É uma mãezona, é um paizão e sofre muito com isso. Super protetor. Eu vejo Super muito protetor, no aí. processo de auditoria, de sindicância, de um raio-x dentro das empresas, as pessoas que precisam ser demitidas imediatamente porque ela tá. Só que o gestor não sabe demitir. Ele fala assim, pô, cara, como é que eu vou fazer isso? Pô, tem 2 filhos, pô, tá 10 anos comigo. Exato. Ah, porque teve depressão, porque a mãe morreu. Aí tem aquela pena, né, de demitir, né? E aí não sabe como fazer para não demitir. E aí eu costumo sempre dizer, quem poupa o lobo sacrifica as ovelhas, né? Sim, Por esse processo. Agora você falou também outra coisa do líder que inconscientemente toma determinadas atitudes porque não conseguiu rever a sua história, né, e saber que o que ele vive hoje é resultado de todo esse iceberg que está guardado, né? Desde a infância, os traumas, as relações interpessoais que ele vive e convive com as pessoas e tudo mais, e que acaba reverberando ali. E a gente vê pessoas em posição de liderança que agride, que magoa, que faz pessoas trocarem até mesmo de profissão. Você pega um professor de matemática ruim, de química, de física, mal formado, mal amado, que não conhece a sua própria vida, que foi ali, e ele vai ferindo, vai criando aquela sensação. E aí a gente encontra pessoas, o que você queria? Ah, eu queria ser isso, mas aí tinha muita conta, muito cálculo. A pessoa que muda o destino da vida dela porque alguém a tratou de forma rígida. A importância de um líder curado para entender o seu lugar para produzir, né? O Augusto Cury fala isso num dos livros dele, né? Por trás de uma pessoa que fere uma pessoa ferida, né? Só que ela ou não sabe, ou não admite, precisa sofrer o que nós chamamos de forte impacto emocional para entender isso, para se deparar com isso e aí tratar. Né? E aí a gente chega nas finanças, Sim. Que é o seu curso que você vai falar dele. Pois é, porque rapaz. as finanças tem muito a ver com isso, né? O emocional. O jeito que a gente lida, trata e tal, tem muito resultado. Muito né? a ver. Alguém diz que se o
você teve uma escassez muito grande na infância, ou você acaba indo pelo extremo, né? Ou você começa a gastar muito para se livrar de dinheiro, ou você fica um suvina, né? É isso aí, vira um pão duro, né? Isso é desafiador, né? Eu costumo dizer que uma coisa é você economizar, né? Outra coisa é você ser pão duro. Uma coisa é você gastar dinheiro, outra coisa é você usufruir. Eu defendo um modelinho, né? Uma coisa simples para ficar fácil, didático. Eu chamo de modelo PAI, o P de poupar, o A de administrar e o I de investir. Então todo dinheiro que você ganha, você deve poupar, independente de quanto você ganha. Ah, Marcelo, mas eu ganho um salário mínimo, não importa, tem que poupar, dá teu jeito, né? E se você ganha um salário mínimo, tem alguma coisa errada. Você não está qualificado para ganhar 2 ou ganhar 3. Então falta qualificação. Ah, mas eu não tenho tempo. Aí já começa. Pô, mas se você quiser, você vai na internet, tem curso gratuito que você consegue, né, se atualizar, se informar e fazer alguma coisa para ganhar renda extra. Mas mesmo sem conhecimento técnico, muita gente ganha dinheiro vendendo um montão de coisa, né? Então, se você ganha um salário mínimo e você não guarda dinheiro porque ganha um salário mínimo, a solução mais óbvia é você criar renda extra. Algum outro tipo de renda. Eu até falo para as pessoas. Eu pergunto, geralmente 60%, 70% só tem uma renda. E eu falo, isso é muito perigoso. Isso é muito. O tempo e o acaso afetam a todos. Aí quando vier o problema, e aí? Cadê o dinheiro? Então, eu pego muitos casos assim, uma pessoa que gasta muito, né? Como você falou, né? Gasta muito porque teve escassez na infância. Ou é um sovina porque teve escassez na infância. Ou assim, ó, eu já atendi muita gente, tipo, uma vez o cara bate na mesa e fala assim, ó, eu vou dar tudo pro meu filho que meu pai não me deu. Então ele não sabe que ele está se vingando do pai. Ele está fazendo a coisa certa com a intenção errada. Ele vai dar tudo pro filho, legal. Só que a intenção dele não é pelo amor ao filho, é pela vingança do pai. Isso tem muito, né, Marcelo? Tem. Aí talvez o cara compre um carro, e eu não quero ressaltar que eu não tenho nada contra carro, eu também adoro carro. Mas às vezes o cara compra um carro, 70 e poucas parcelas, para mostrar para a sociedade, para o pai, para a mãe, para o irmão, para alguém que o rejeitou, ou alguém que, né, falou que eu ia ser um porcaria na vida, eu vou provar agora que não é. Aí compra um carrão, aí se endivida todo, entendeu? Isso tem muito. Carro é um exemplo, né? Pode ser carro, pode ser apartamento, pode ser qualquer coisa. Então, a questão emocional vai para a finança. Então, se você tem um carro, que é um passivo, e é um passivo muito caro, nem todo mundo deveria ter carro, nem todo mundo pode ter carro. Eu sei quanto eu gasto com o meu carro por mês, porque eu tenho gestão. A maioria não sabe. Então, a maioria não sabe que um carro consome 30, 40, 50% do seu salário. Então, seria mais inteligente não ter o carro agora, né? De repente uma moto, de repente viver de Uber mesmo, de ônibus mesmo, e depois de um tempo comprar um carro à vista, sem financiamento, né? Eu chamo do banqueiro de velho da lancha, né? Brincando, sem pegar dinheiro com o velho da lancha. Eu ensino o aluno a ganhar dinheiro com o velho da lancha. O velho da lancha ele simboliza o dono de uma corretora, simboliza o próprio banco, né? O banqueiro, enfim. Então você pode ganhar dinheiro com essas instituições. Então muita gente às vezes se entra em dívidas desnecessárias para poder se sentir pertencido, amado, se sentir acolhido, se sentir, né? Você vê eu não sei se você já deve lembrar disso, né? Muitas vezes chega alguém assim, pô, meu irmão, aí na boate e tal, eu era cliente cativo, chegava lá, irmão, toda semana, todo mundo sabia, eu já tinha a minha mesa, e era 2, 3 caixas. O cara fala isso, ele até para falar, ele aumenta assim o peito, ele estufa o peito para falar, porque ele acha aquilo, mas no fundo, ele está se sentindo pertencido, amado, respeitado, uma pessoa que E ele acha que o dinheiro está comprando isso, né? isso, né? Isso não tem nada contra mas é muito perigoso se você não tiver algo para o teu futuro. E o teu futuro pode ser daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, né? Então, chamada renda de segurança. Né? Renda de segurança. Tem que ter. Tem que ter renda passiva e tem que ter dinheiro guardado para uma eventualidade. Você pode ter um patrimônio que é baixa liquidez, né? Que você pode se desfazer com 6 meses, a 1 ano, 2 anos, para algum objetivo, ou uma renda que você precisa de emergência, né?
seguro de vida, que poucas pessoas têm. Eu não sou vendedor de seguro de vida, fica bem claro, mas deveria ter um seguro de vida ou ter algum tipo de renda passiva que, se você não puder ganhar dinheiro, você ficar de 6 meses a um ano parado, alguma coisa tem que manter o seu padrão. Quem fala isso muito bem é Gustavo Cerbasi, Natália Arcuri, Eduardo Moreira, tantos educadores financeiros, tantos players no mercado. Para a galera que está ouvindo e fazer uma associação melhor, a renda passiva é aquela renda que você está dormindo e ela está te gerando dividendos. Exatamente. Né? Então, você vende alguma coisa e você passa a ter royalties, passa a ter percentual de ganho. É um livro na livraria. Exatamente. Você alugar um imóvel, você comprar um carro e alugar para alguém, para esse alguém dirigir Uber ou táxi. Alguma coisa que você ganhe dinheiro sem precisar trabalhar, sem estar presencialmente, né, fisicamente. E aí você inverte, né? Você não para de trabalhar para o dinheiro, mas o dinheiro começa a trabalhar para você. Trabalhar para você, exatamente. Isso aí. Fazendo... tem um versículo que fala que o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado torna-se escravo de quem empresta. E é isso aí. Né? Não foi eu que inventei isso. É impressionante como é que os textos bíblicos transcendem o tempo, né? Norteiam, Você estava falando da pessoa que vai lá e compra. A gente percebe muito. E esses dias eu vi uma atriz brasileira e ela estava falando que ela foi para um outro país. Acho que foi a Luana Piovani. Luana Piovani. Falando das bolsas. Isso. E aí ela chegou com aquelas bolsas caríssimas e tal. E quem tinha dinheiro mesmo... Não tem aquela bolsa. Não tem aquela bolsa, não andava. E ao contrário, achava um absurdo pagar aquele dinheiro todo, né? E aí você vê uma turma bacana que trabalha pra caramba, que rala pra caramba e compra um tênis de, sei lá, R$1.000, de R$2.000, R$5.000, porque a influencer tal tem o tênis, porque em tal lugar tem o tênis. Tem gente que compra uma marca, uma roupa, né? A roupa é velha, a roupa parece velha, a roupa tem gente velha, mas tem uma etiqueta ali que faz toda a diferença para aquela pessoa, aquela falsa sensação de dominação. Olha aqui, gente. Poder. É para se sentir aceito, né? Muitas vezes sim. Na maioria dos casos, sim. Quando uma pessoa tem condição financeira, tá tudo bem, né? Isso vai para roupa, para restaurante, para viagem, para carro, para moto, para lanche, o que você quiser. Só que nós estamos falando de pessoas que não têm essa condição e que vivem nessa berlinda o tempo todo para mostrar. Tem uma frase que é legal, que não é minha, que diz o seguinte: ostentar é comprar aquilo que você não precisa com o dinheiro que você não tem para agradar pessoas que você nem conhece a fim de ser uma pessoa que você não é. É mais ou menos isso. É por aí. Que coisa louca, cara. Mas é mais ou menos isso aí. Então, assim, eu vou te dar um exemplo. Eu falo isso abertamente aqui, no público, em palestra e tal. Graças a Deus, eu tenho o privilégio de viajar bastante. A gente tem esse privilégio hoje, porque tem frações imobiliárias, né? Então a gente comprou e usufrui muito. Eu chego num hotel de luxo, né? Eu não tinha isso, sei lá, 4, 5 anos. Eu não tinha isso há 4, 5 anos atrás. E lá, pô, você tem lá o frigobar, tem um interfone do lado, é só pegar o telefone e ligar, né? Me dá uma água. Ou então só abrir e beber a água e tal, só que alguém vai repor. E às vezes aquele frigobar já vem com tanta coisa boa, pois né? Aí chocolate, pipó, aquelas batatas. Aí eu tô assumindo aqui, eu pego meu squeeze, essa squeeze tua aí, vou lá no bebedouro da academia, do hotel, do resort que for, encho e volto pro quarto. E alguém pode pensar, isso é coisa de pobre, né? E quase sempre quem fala isso é pobre. É pobre. Então, são escolhas, tá? Então, assim, e às vezes não faz porque tem vergonha, tá? Então tem vergonha, eu tenho vergonha, né? Enfim. Então, assim, aí o problema seria se eu ficasse com sede. Aí seria avareza, seria mesquinharia, seria pão durice. Não, eu não vou ficar sem beber água. Se não tivesse a água ali, aí eu compraria naturalmente, pagaria o preço que for. Todo um exemplo de água, existem vários exemplos, né? Vários exemplos. Então, muitas pessoas gastam muito mais do que elas podem gastar. Gastam. Esses dias eu vi o Tiaguinho, né? Esse que era do Exalta Samba e tal. E aí ele postou uma coxinha e um café no aeroporto. Aí falou, cara, eu vim com tanta vontade para tomar, mas me recuso a pagar isso tudo aqui no... Pô, seu Tiaguinho falou isso? Seu Tiaguinho falou isso, né? Quem somos nós? Cara, mas não dá para naturalizar um negócio desse. Um café no aeroporto é um rim. Você perde. Não dá para naturalizar um negócio desse. Quem faz a piada sobre isso é o Whindersson Nunes, né? Ele faz a piada sobre isso, né? E é outro que tem muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, assim,
Lógico, evidente que você tem que ter o dinheiro. É aquele negócio, né? O dinheiro é feito. Não é, eu sempre falo, o dinheiro não, na minha opinião, não foi feito para gastar. Dinheiro foi feito para usufruir. E é diferente. Gastar é uma coisa, usufruir é outra. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa compra, por exemplo, uma casa de praia. Isso é muito interessante. Ela compra a casa de praia porque a casa de praia é isso, a casa de praia é aquilo, que chama os amigos, chama os parentes, sei o quê, tira foto, vai pra internet, blá, blá. Depois de 1 ano, 2 anos, ela enjoa daquele lugar, enjoa da casa. E é um ativo ou um Aí ela passivo? vai lá 1 ou 2 vezes por ano, paga todo mês IPTU, todo mês paga luz, paga manutenção, então ela gasta, mas não usufrui. Uma pessoa compra uma roupa, por exemplo, compra a roupa, guarda no armário, gasta, mas não usufrui. Na época da compra coletiva, por exemplo, né, virou uma febre, você via pessoas com 10, 12, 15 folhas impressas. E eu perguntei, às vezes, um restaurante, o Vanô, o próprio xerife, qual o percentual de pessoas que não vêm? De 30% a 40%, as pessoas não usufruem. Então, gasta-se por compulsão, né? Gasta-se porque comprou no emocional, não comprou na racionalização, na racionalidade. Aí E essa compra compulsiva, esse gasto compulsivo, derruba muita gente. Quero continuar falando sobre finanças com você. Você tem muita história e está sendo bem gostoso, mas a gente vai dar um intervalozinho rapidinho, porque Sim. o Marcão vai ali botar um comercial. E daqui a pouco a gente volta falando sobre finanças Fechado. e o curso do Marcelo. Fechado. Vamos direto? Então vamos direto. Então vamos direto, melhor sem ainda. intervalos comerciais. Deixa eu só falar dos nossos patrocinadores que têm dado uma força para a gente estar aqui. Marcão, puder me ajudar aí. A Estácia, nossa mais nova patrocinadora aqui do nosso podcast, estiveram aqui com a gente boníssima, estão investindo em educação, tem tanto curso bacana, gratuito, e como é bom, cara, o empresário, quando ele entende que essas ferramentas ajudam demais a criar parâmetros para o seu negócio. Então, a Estácia está aí, bem pertinho de você, qualquer lugar que você estiver na Baixada tem uma Estácia. A Estácia e a Assembleia de Deus tem tudo quanto é lugar aqui na, Que bom, na né? Baixada. Que bom. Temos a nossa jornada técnica que vai acontecer. A Ana Paula Penco, essa senhora aí, muito elegante, esteve aqui com a gente também, batendo um papo imenso, contando uma história linda de superação. E ela está fazendo essa jornada técnica que vai acontecer lá no Premiere. Quem disser que ouviu aqui sobre essa jornada técnica pode ter 20% de desconto e ela está super aí esperando você no dia 2. Aliás, minto, acontece hoje. Dia 2 é hoje. É hoje, e hoje que é... 9h30 da manhã, lá. É onde tá a Leandra agora. tá. Ô, Leandra, você nem falou comigo. A Leandra tá lá, rapaz. Tá acabando nesse momento, 4h30 da tarde. Momento. Leandra, aproveita que você tá aí, pega uns salgadinhos e separa aí pra mim. Pra mim e pro Marcelo. Tomara que o evento tenha sido benção. A Ariana Santos também é uma design de Uni. Todo mundo que vem aqui, principalmente as mulheres, todo mundo que vem aqui, a gente fala que ela está nos patrocinando, e quando a gente fala, essa daí é uma artista, eu faço lá, eu cuido lá e tal. E realmente a mulher parece... eu não cuido lá não. Ó. Precisamos ir. Precisamos ir. E lá na Ariana Santos. A Ariana Santos tem dado um apoio, muito obrigado. É empreendedora que entende o valor de empreender. LSG Express. Essa daí também, cara, tiveram aqui com a gente. Eles sabem tudo de logística. Se você é um e-commerce, se você está fazendo o seu artesanato, o seu produto natural, você precisa entregar para onde? Para qualquer lugar do Brasil. Essa empresa aí que atende desde a Ambev até você, microempreendedor individual, estão aqui pertinho, na Baixada Fluminense. A gente tem um contato direto deles, eles olham para o teu negócio de forma muito individualizada, entendendo o carinho e o capricho que precisa ter para entregar bem o seu produto. Então, invista com quem sabe de logística, principalmente a logística do Rio de Janeiro, né? Não é para qualquer um não. E eles têm caminhão, tem carro, tem moto, tudo para te atender e em alto estilo. Tem a Pacto também. A Pacto, Marcelo, quem tem um carro, a gente estava falando de carro hoje, né? Uhum. Tu imagina um cara comprar um carro de 90 mil e não fazer nenhum tipo de seguro, nenhum tipo de proteção veicular. Pois é. Aí o cara pega ali um arco metropolitano, o carro quebra às 2 da manhã lá. Como é que ele fica? Lascou. Então a Pacto, ela te auxilia te protegendo com roubo, furto, colisão, assistência 24 horas com reboque, 4 reboques ao mês. A Pacto realmente é uma empresa que tem feito
um grande divisor de água, garantindo o seu patrimônio caso ele venha colidir ou ser roubado, furtado também. Pacto Multibenefício, parceira da Andas Negócios em Movimento, a empresa que mais cresce aqui na Baixada. Voltamos nós. Vamos lá. Vamos falar sobre o curso. O que mais você tem lá no Instituto Marcelo Antunes? Rapaz, o Instituto hoje ele virou um espaço para ajudar pessoas, né? Essa galera que está entrando no mercado, quer se desenvolver, são psicanalistas, são terapeutas, são pessoas que, por exemplo, a própria Ana e a Leandra, a gente tem um espaço lá que a gente cede, né, para a pessoa fazer uma primeira palestra, um primeiro workshop, e aí dar o pontapé inicial, e isso. Lá acontece o curso de gestão financeira que chama-se Mudei, né? E esse nome Mudei aconteceu porque lá atrás, pô Marcelo, depois do seu atendimento eu mudei, depois do curso Reage eu mudei, depois da formação eu mudei, depois do sei o que eu mudei, depois da palestra eu mudei, e ficou Mudei, eu falei, eu vou pegar esse nome. E meio que sem querer surgiu o Mudei. E nós estamos agora no dia 14 de outubro, a turma 85 já, 85ª turma. Tô doido para chegar no número 100, né, para fazer um evento, para comemorar esse feito, né? Porque é bem desafiador. E o curso Mudei tem esse objetivo de educar as pessoas financeiramente em relação às suas finanças, em relação às suas emoções, entregando as ferramentas para gerenciar seus recursos, suas receitas e despesas e, acima de tudo, ter alguém como mentor. Muitas vezes você tem o conhecimento, aliás, hoje em dia nós chamamos isso de obesidade de conhecimento, você tem muito conhecimento, mas não tem alguém que, né, o teu trabalho é isso, você como consultor de empresa, você vai na empresa e você direciona a pessoa o que fazer, mostra para ela, mostra o diagnóstico, e com esse diagnóstico é mais fácil, né, entender. Então a gente como mentor, a gente tira as dúvidas do curso e ajuda as pessoas, muitas vezes um casal a fazer o curso, mas alguém não falou lá alguma coisa pessoal, sentimental, às vezes até conjugal, que está afetando. Por exemplo, casais que são sócios. Eita! São sócios, são casais em casa, são casais dentro da empresa, não conseguem, né? Então aparece lá essas situações pra gente. Então, com as ferramentas, com as técnicas e com a mentoria, com alguém que a gente confia, né? Graças a Deus a gente tem ajudado muitas pessoas. O curso é um dia inteiro, uma imersão de 12 horas, é muito legal. Começa às 7h30 da manhã, o café, 8 horas começa o curso, vai até às 9 da noite. Um intervalinho para café, para almoço, para lanche. Mas é uma imersão de 12 horas de muito conhecimento. E, cara, no final, leva lenço. Quem vai, leva lenço. Porque é muito profundo. Eu trabalho a parte emocional no final do curso, provando na prática que o dinheiro tem tudo a ver com as emoções. E para quem interessa esse curso? Quem é o teu público-alvo para fazer esse curso, Pessoas Marcelo? de 14 a 95 anos de idade. O público que me procura, infelizmente, é o público, a maioria, acima de 40 anos. E isso é uma coisa que eu tenho que criar uma estratégia para isso. Eu gostaria muito que os mais jovens me procurassem. Não só a mim, mas outros educadores financeiros. Porque nessa faixa etária já deu ruim, né? Pois é, cara, para não fazer um monte de besteira. Eu fiz um monte de besteira com meu dinheiro, né? Se eu soubesse o que eu sei hoje, seria muito mais simples, né? Então, sofreríamos menos, muito né? menos, muito menos. Então, o ideal seria que pessoas de mais... Geralmente o jovem não procura muito, né? Estou falando de maioria. Sempre tem aqueles fora da curva, né? Mas o público é pessoas que querem entender do dinheiro, administrar bem seu dinheiro, aplicar, investir. Por exemplo, hoje eu viajo uma média de 8, 10 vezes por ano. Aí, pô, como é que tu consegue viajar? Aí eu explico, pô, é porque eu sou proprietário de imóveis compartilhados. Muita gente não sabe como é que funciona isso. Aquelas cotas, né? Então eu explico, né? Me tornei nessa área um especialista e tal. Então eu explico como é que funciona. Não quer dizer que a pessoa vai comprar, mas ela sabe, tem conhecimento. Lá na frente ela pode ser uma pessoa que vai ter esse benefício e entender como é que funciona o mecanismo. É mais barato que você, por exemplo, comprar carro de praia. Muito mais barato. Muito mais Ou barato. muito mais barato que você ficar alugando. Quem viaja sempre, alugando pelo Booking ou outra plataforma. Então, são essas coisas que a gente ensina lá. Além do básico, né? Sobre gestão financeira, sobre controle de receitas e despesas, né? Controlar gastos fixos e variáveis, enfim, criar fontes de renda, tudo isso que é
E a parte emocional, que para mim, é a parte que eu mais gosto do curso, é a parte emocional. Ah, bacana, você trabalha muito bem com isso. Marcelo, tem muita gente que está começando a empreender. Tem muita gente que começou a ouvir agora a gente e está nesse negócio há um ano e meio e tal, e ainda está misturando as finanças pessoais com a finança do trabalho, não conseguiu separar um prolabore. Tem gente que está nos ouvindo que não sabe precificar o seu negócio, né? Ah, eu ganho um X de lucro, mas aí a gente pergunta, você faz onde? Você tem uma loja? Não, eu faço lá em casa mesmo. Mas você colocou parte da luz, parte do gás, parte... Ih, era para colocar? Não sei. Qual o conselho sobre esse equilíbrio de finanças para o mundo dos negócios para quem está começando? Eu costumo dizer que mais importante do que empreender é apreender. Apreender. Muita gente empreende, como eu também fui assim, porque está com vontade de vencer na vida e tem que ir e vai, né? Só que pô, você perde muito, sofre muito, erra muito, né? A ideia é que você erre menos e sofra menos. Então aprender as ferramentas, aprender as técnicas, ler sobre o assunto. Eu faço palestra nas igrejas e eu falo assim, levanta a mão, por favor. Eu sei que é uma pergunta boba, meio idiota, mas por favor. Quem que aqui deseja ser próspero? Pô, é uma pergunta, né? Aí todo mundo levanta a mão. Mantenha a mão levantada. Agora mantenha a mão levantada quem está realmente estudando sobre prosperidade. Aí tu vê aquelas mãos assim abaixo, fica de cada 100 fica 5. E aí eu faço a pergunta, como é desejar aquilo que você não conhece? Como é querer aquilo que você não sabe como funciona? Como é querer viver alguma coisa que você não vê? Como é isso? Baseado na fé? É lógico que Hebreus fala, né, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é certeza que se espera. Beleza. Mas também diz lá em Provérbio que os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Está escrito. O rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado torna-se escravo de quem empresta. Então, assim, muita gente usa um versículo para se apoiar nisso. Então, tem que estudar, tem que ler. E quem não gosta de ler, tem que ler da mesma forma, que é o meu caso, eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler, não, eu admito isso, mas eu leio. Eu não leio porque eu gosto de ler, eu leio pelo efeito que a leitura causa em mim. Então, tem que ler bastante, tem que se informar bastante para você errar menos, que errar vai, né? Ser humano vai errar, mas você vai errar bem menos e errando menos você vai acertar mais e consequentemente você vai diminuir o sofrimento. Isso mexe. Quem erra menos na vida financeira, a tendência, nada é regra, mas a tendência é ter um casamento mais equilibrado, uma relação de pai e filho, mãe e filho mais equilibrada, uma relação emocional mais equilibrada, uma relação espiritual mais. Eu defendo uma tese que eu sei que pode ser polêmico para algumas pessoas, mas eu vejo isso no chão de fábrica, digamos assim. Eu defendo que tão importante quanto a vida espiritual é a vida emocional. Se você pensar bem, quando o cara está mal emocionalmente, ele está mal espiritualmente. É muito raro alguém estar bem espiritualmente, lendo, indo para a igreja, ou que for, a religião que for. Até eu falo igreja porque é o meu universo que eu vivo. Se ele está mal emocionalmente, ele não consegue. Ele não consegue reagir. Então leia sobre o assunto, ouça pessoas que são melhores que você, que sabem mais do que você. Participe de network. A gente tem os eventos maneiros, né? Tem lá em Nova Iguaçu o Papo Café e Negócios. Aliás, você tem que participar, Márcia. Muito legal. Muito legal o evento. Vou lá. Papo Café e Negócio. Acontece quando? Dia 27 de outubro, a 8ª edição. Então a gente reúne os empresários, empreendedores, profissionais liberais, o pessoal toma café e bate papo, aí tem uma palestra, e aí depois... Cara, assim, isso aí é o ambiente, né? Quem fala muito bem sobre isso é o Wendel Carvalho, ambiência. Às vezes você é muito bom, mas o ambiente você te puxa para trás. E às vezes você não é tão bom assim, mas o ambiente você te empurra, te alavanca. Pessoas, né, que você conhece e fala, cara, vamos embora. E às vezes aquele empurrão, sabe, que fala, caraca, tá no lugar que é próspero, né? Que é próspero. Então, assim, ler sobre o assunto, se conectar com pessoas que querem evoluir, querem crescer, participar de eventos como esse, assistir bons vídeos, tem muita gente boa aí no mercado. E fazer curso, né, aprender. Se
se você não colocar isso em prática, você vai, como aquela famosa frase, né? Se você quiser, se você continuar fazendo o que você faz, você vai continuar tendo o que você tem, né? Então tem que mudar. Rapaz, esse conselho aí para quem está começando, galera, leva muito, muito, muito a sério. Porque toda vez que a gente chega numa empresa para fazer consultoria, e aí o gestor, o presidente, o diretor da empresa, ele faz mil e uma coisa, ou mil e uma coisa tem necessariamente que passar por ele. E aí a primeira coisa que a gente percebe é que ele está tanto tempo envolvido com as atividades que ele deixou de estudar sobre o seu negócio. E já está ultrapassado, ou tem muitas ideias boas por ali, mas que não consegue alavancar porque ele precisa passar por ele. Como ele não tem tempo para estudar, ele ficou ultrapassado. E aí ele retém-se pelo conhecimento que ele tinha de 2, 3 anos atrás, quando ele começou o seu negócio. Quiçá 10, 15 anos atrás, que ele está fazendo a mesma coisa, retendo e perdendo profissionais para a concorrência. Né? Isso aí. Porque o cara, ele virou serviço. Ele não consegue parar mais para poder estudar. E aí quando a gente tira algumas coisas dele, fala assim, ó, isso aqui pode ser para fulano, isso aqui pode ser para fulano. Você cria um organograma com fluxograma onde não passa por ele, ele entra em desespero. Né? Entra em desespero. Liderança autocrática, né? Exatamente. Aí a gente fala, aproveita para estudar. Sexta-feira agora, quem palestrou no Papo Café Negócio foi o Emanuel Guimarães, um advogado especialista em leilão de imóveis. Eu nunca investi em leilão de imóveis. Assim como milhares de pessoas, eu tinha meus paradigmas, minhas crenças. O cara quebrou algumas ali numa palestra. Então agora eu já vou sentar com ele, já contratei a mentoria dele, vou sentar com ele, vou aprender com ele, porque eu não sei, né? Eu não sei. Aliás, se você pensa que você sabe, é porque você não sabe, porque aquele que sabe que você não sabe, né? Tem essa frase aí. Você tem uns trocadilhos bons aí, Marcelo. É o terceiro que eu tô aqui anotando aqui, ó. Então eu vou aprender com ele para a partir agora do ano que vem já investir em leilão de imóveis. Pô, é um investimento nicho fantástico. Não só de imóveis, como também de imóveis, né? Então, assim, é isso, aprender, tá vendo? Se eu não tivesse lá me conectando, se eu não tivesse perguntando, eu nunca ia estar de frente com essa informação, nunca iria... E, assim, quero deixar bem claro que não é só para quem quer investir. Quem quer comprar o seu imóvel, sair do aluguel, é muito mais inteligente, muito mais barato, em vez de comprar um imóvel na planta, né? Me desculpe os corretores, mas você comprar um imóvel de leilão. E aí tem todo lá o trâmite legal. Cara, tem cada coisa maravilhosa, né? Aí o Emanuel, ele além de ser especialista em leilão de imóveis, ele também é um advogado, então o cara saca muito. Bacana. Abraço pro Emanuel aí. Bacana, Emanuel, vamos marcar você trazer aqui, hein? É bom, ele é muito Faz bom. essa ponte pra gente. É isso aí. Meu amigo, quem foram suas referências? Quem é suas referências? Assim, quando o Marcelo precisa de mentoria, quando o Marcelo olha e fala assim, eu admiro tal, quem são as pessoas da tua área que você vê e fala assim, caramba, pode ser aqui, pode ser o famosão, pode ser o coleguinha do lado, quem são as pessoas? Pô, número 1 no meu mercado hoje é o Diogo Hudson, né? Tinha falado disso antes, né? E aí tem os que eu não ainda tive presencialmente, a Natália Arcuri, o Gustavo Cerbasi, o Benzorel, nessa área de finanças, né? Então são assim, as três que eu mais gosto de ouvir. Tem alguns também que não são tão conhecidos, que a gente ouve também. O pessoal da ForBlue também, eu gosto muito, acho que você deveria também conhecer. Então, assim, os caras têm umas sacadas, umas ideias, estão muito atenados. E os economistas, né, que a gente ouve aqui, ali, né, os programas e tal. Mas vou botar aqui os 4, Diogo Hudson, Natália Arcuri, Gustavo Cerbasi e Benzorel. Para mim são os 4, assim, e número 1 é o Diogo Hudson. Bacana, muito bacana. Diz pra gente, a galera quer saber, você que é um homem do trocadilho, das palavras, das citações, você é um cara que lê bastante. Indica aí uns 2, 3 livros assim, que você fala assim, ó, todo empreendedor precisa passar por aqui, esse Rapaz, livro. Vender é Humano. Acabei de ler agora, um livro muito bom, Vender é Humano. E outro livro que eu gostei muito sobre finanças, que é O Dinheiro é um Santo Remédio, do André Massaro, né? E André Massaro e o outro eu não lembro, sei que é o André Massaro. Eles fazem uma analogia das doenças, né? Disenteria financeira, bulimia financeira, miopia financeira. Então eles fazem essa analogia bem interessante, um livro fácil de ler, simples, didático, bem interessante. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, tá? Eu não conheço os autores,
Mas vender é humano, errar é humano, ó. Vender Também, é humano, né? vender é humano, que mostra como que muita gente não gosta de vender, tem vergonha de vender, aquela coisa toda. Aliás, um dia eu tenho vergonha de vender. Aí eu perguntei pra pessoa, né? É uma mulher, né? Eu falei assim, você tem plano de saúde? Eu falei, não. Você tem quantos filhos? 2 filhos. Já precisou entrar num hospital público pra... Ah, já. Você foi bem atendida? Ela, não. Você precisou de pedir favor a alguém? Ela, precisei. Você não sentiu vergonha, não? Aí ela parou e ficou me olhando. Você tem carro? Não. Você anda de ônibus, né? Isso. Você já ficou numa situação que você ficou no ponto lá 1 hora, 1 hora e meia, o ônibus não vinha? Fiquei. Você não tem vergonha, não? E aí eu dei uns 4 exemplos. Eu falei assim, qual a vergonha você quer? Você que escolhe a sua vergonha. Então, o problema não... Se você tem vergonha de vender, tudo bem, vende com a vergonha, pô. Mas não é pra perder vergonha, é pra vender. É pra ganhar dinheiro, entendeu? Então, assim, quando você tá com vergonha de vender, você está alimentando outras vergonhas. Você está convivendo com outras vergonhas, que são muito destrutivas. Então, assim, aí o cara fala sobre isso, o autor, né? Vender é humano, então ele fala desses aspectos emocionais, a vergonha, o medo de ser julgado, o medo de ser ridicularizado, de ser comparado, etc. Um livro muito interessante. E O Dinheiro é o Santo Remédio. E um livro também eu gosto de indicar, é o livro da Natália Arcuri. Eu esqueci agora Me Poupe, da Natália Arcuri. É um livro, enfim. Muito bom, muito bom. Muito bom. Bom que Marcelo também saiu dos famosinhos, né, dos clássicos. Aí o pessoal costuma dizer, pai rico, pai pobre. Eu não, o Robert Kiyosaki também, eu leio, eu gostei. É tudo livro bom, mas a galera costuma sempre indicá-los aqui. O que eu gosto da diversidade, principalmente no mundo da leitura, e eu falo com muitos empreendedores que fazem citações, eu falo e tal, eu encho até o peito para poder falar, se você não entender o contexto, não entender o histórico de quem escreve, você vai querer fazer ou viver uma realidade que não é sua. Né? Então, pois é, o Pai Rico, Pai Pobre, por exemplo, é americano, não tem... Exato. Enfim, tem muitos conceitos que você pode aplicar. Mas tem muito livro bom aí de autores novos, autores, né? Agora, o livro bom que todo mundo deveria ler é um livro chamado Valores para uma Vida de Valor. É um russo chamado Marcelovsky Antonovsky. Valores para uma Vida de Valor. É o meu livro que eu lancei em 2014. Ah, rapaz! Novidade. Aliás, você tem que aqui de novo, cara. Você tem que trazer esses livros, eu tô te convidando aqui. Fazer um sorteio com eles aqui nós estamos te convidando aqui. Ano que vem, o Papo Café e Negócio será um livro. E se você quiser participar do projeto, você vai poder escrever com a gente um livro de coautoria para falar da sua empresa, do seu negócio. Vai ter lá de 5 a 7. Você que está nos ouvindo aqui, você tem vontade de ter um livro, de participar de um projeto grandioso, vai ser na livraria, lá na Barra, na livraria da Travessa, lá na Barra, ano que vem. E assim, vai um grande projeto, um valor assim realmente bem acessível para você poder participar. Então, Papo Café e Negócios será o meu próximo livro aí. Bacana. Rapaz, tem alguma coisa acontecendo aí no universo, porque eu fui chamado para fazer, eu faço parte de um coletivo preto e agora fui chamado para escrever um livro com mais 3 parceiros que fazem parte desse mesmo coletivo. Fui convidado também para participar de encontro de contistas, né? E aí já pediram para eu levar um conto e já estou preparando o conto já para poder levar. E agora você falando isso aí, olha aí, ó. E meu desejo é botar o meu livro até junho do ano que vem, né? Então vamos ver se a gente faz essa brincadeira aí. Marcelo, uma delícia ter você aqui. Volte outras vezes, traga livros, traga os seus cursos, use esse espaço aqui para sortear, para falar sobre seus treinamentos. Cara, tu é um parceiro, a gente admira pra caramba, sabe o quanto que você é profissional. E manda sempre para cá quando você tiver um evento que a gente vai fazer questão de anunciar. Se tiver alguém aniversariando hoje, vai ganhar um curso inteiramente grátis. Aí, ó. Aniversariante. Bacana. Você achou que não ia ganhar presente? Aí, ó. Pode ser em dezembro, dia 8 também? Não, hoje. Aí, Marcão, já tô querendo pegar. Quem está aniversariando hoje, dia 2 de outubro de 2023, me procura depois, vai ganhar um curso de gestão financeira inteiramente grátis. Beleza, antes da gente ir para as nossas recomendações, eu quero agradecer demais os meus parceiros de trabalho aqui.
Charles Fernandes, que hoje está lá em Barra do Piraí, deve estar a caminho agora para cá. Quero agradecer também a Leandra Malaquias, que está lá na jornada técnica, lá no Premiere. Quero agradecer a Ana Nunes, também outra parceira de trabalho, que deve estar lá no Betel, colégio também, desenvolvendo lá a sua profissão, desenvolvedora de pessoas. Cara, muito, muito, muito obrigado vocês que me ajudam a fazer esse programa diariamente, trocando ideias e conversando. E que maneiro que eu estou encontrando pessoas na rua, Marcelo, tá falando assim, cara, eu quero ir lá no programa, me leva lá. Ou dizendo, leva fulano de tal. E a gente está aqui, uns 20 dias né, com esse programa. E já criou uma repercussão muito significativa. E algumas pessoas dizendo assim, cara, eu estou escutando direto, eu tenho anotado muita coisa, tem sido muito bom. E que bom que tem sido bom para você, porque essa é a ideia do programa. Show. Suas considerações finais, Marcelo. Bom, quero agradecer aí o convite, agradecer a todo mundo que se envolve com isso, né? Porque tem os bastidores aqui, né? O técnico ali que está ali. Marcão. Obrigado, Marcão. Parabéns aí pelo trabalho. E se você que está aqui participando desse, né? Ouvindo esse programa, se você ainda não fez um curso de gestão financeira, procura. Se não quiser fazer o meu, tudo bem. Mas procura alguém que você se identifique, né? Ou pela internet. O ideal seria presencial, tá? Um curso presencial é diferente, né? Eu gosto muito presencial. Onde a turma pode te encontrar, Marcelo? Lá no Le Monde Office Life. A gente está lá, graças a Deus, com um espaço próprio lá. E nas redes sociais, né? Marcelo Antunes Treinador. Marcelo Antunes Treinador no Instagram. Então, o Instagram hoje é a ferramenta que nós temos. Também no TikTok também. Nós temos a conta lá no TikTok. E lá no Le Monde. E o telefone 021 96 788 1111. 021 96 788 1111. E se você é de outro estado ou você mora longe de Nova Iguaçu, quer fazer o curso online, nós já temos disponível o nosso curso online, com a mentoria, com tudo que você tem direito, para que você tenha uma vida financeira saudável, um casamento saudável, uma vida emocional tranquila, uma vida com a sua família em paz. É esse o objetivo desse curso existir. Parabéns pelo seu trabalho. E o papo hoje foi com Marcelo Antunes, o treinador. Desenvolve pessoas como ninguém. Deus abençoe você na tua jornada, que teu trabalho continue sendo bênção na sua vida e na vida dos que estão à tua volta, né? Então, é o que a gente deseja. Sucesso sempre e que continue prosperando. Tem uma frase que eu deixo no final, né, que não é minha, do Dalai Lama, que diz o seguinte: os homens perdem a saúde para ganhar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por viverem ansiosamente no futuro, não vivem nem no presente e nem no futuro. E vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Forte isso, né? Deus abençoe. Amém. Valeu, Marcão. Rádio Novos Rumos 98,7. A primeira comunitária do Brasil. Se eu soubesse, teria mais tempo pra eu dizer tudo que você fez dentro de mim. Mudou tudo que eu achava que existia. Antes de você eu não tinha vida, mas eu sei. Não importa onde a gente tá, independente da distância, eu tô onde cê tá. Sim, eu sei de tudo que a gente viveu e fico
fico com as lembranças, pensando nas lembranças que vou ter do seu lado, meu bem.